Meus caros, bom dia. Como eu falei, o meu desafio é, depois de tanto conteúdo de bastante interesse, com uma visão de conceitos, estratégia, a gente entrar num caso prático. Eu sou diretor de supply chain da Yamaha, trabalho lá há 7 anos, tenho 30 anos de experiência com o mundo da logística inicialmente, depois passei para supply chain, ampliando o conceito, e comecei no Grupo Gerdau, trabalhei lá por 6 anos, passei por uma indústria de alimentos que hoje foi incorporada pela BR Foods, a LG Alimentos e Grupo Avipal. Posteriormente, passei por 3 operadores logísticos, a LL Delara, que era um grande operador logístico de ferrovia no sul do país, integrando a malha da Argentina também, e a transportadora cooperativa Coopercarga. Vim para São Paulo trabalhar na Armazém Gerais Colômbia, passei 4 anos na Uzi Minas, voltando para o segmento siderúrgico, e agora há 7 anos e meio no Grupo Yamaha, onde eu sou, além do diretor de supply chain, eu tenho a responsabilidade como diretor-geral da Yamalog, uma empresa de logística que foi fundada na Yamaha em 2017. Vou falar brevemente aqui sobre a empresa e o projeto. Tenho alguns desafios da implantação, então a narrativa dessa história na condução desse projeto e alguns dos resultados. Aqui cabe, eu acho que salientar uma coisa que é bastante importante, que é quando a gente pensa num caso prático, né, a gente pode pensar que não tem conceito, e eu acho que aqui o grande conceito que tem foi que o nosso compromisso em trazer uma proposta nova para a Yamaha nesse segmento de preparação do transporte através da embalagem, encontrar a melhor forma de conduzir os nossos produtos até as concessionárias, foi, de certa forma, retroagir. Porque a gente olha, via de regra, né, as indústrias buscam embalagens descartáveis, soluções mais ágeis, e a gente deu um passo atrás. Nós caminhamos de uma embalagem descartável para uma embalagem retornável. Então, teoricamente, na contramão do segmento em geral de indústria. Então, só para ficar aqui, que a proposição dessa apresentação tem essa provocação. A gente, para inovar, não precisa seguir sempre o que está como tendência, e sim nós buscarmos a melhor solução para o que nós precisamos, mesmo que seja na contramão do mercado em algum momento. Tá? Então, falando sobre a Yamaha é uma empresa mundial que começou ainda no século XIX, em 1887, como uma empresa de instrumentos musicais. Tem uma história muito bonita, onde o fundador lutou realmente por um sonho em construir instrumentos, produzir instrumentos musicais de altíssima qualidade. E só para resumir, uma das passagens dessa história, ele transportou um piano nas costas por 100 quilômetros. Quer dizer, é uma persistência, uma tenacidade, uma busca realmente pelo seu sonho que é exemplar. Aí teve uma série de desdobramentos. Em 1955, Yamaha Motor começou como indústria de motocicletas, e aí de lá para cá, a gente pode ver aqui nessa primeira parte do slide, nós temos desde motores automotivos, aqui não está listado, tem uma série de outros equipamentos, até helicópteros a Yamaha produz no mundo. Mas aqui no Brasil, nós temos a nossa fábrica na cidade de Manaus, assim como diversas empresas do segmento de duas rodas, pelos incentivos fiscais que só tornam viável a concorrência entre as demais empresas produzindo lá. E aí nós temos uma logística bastante diversa das principais indústrias do país, que estão concentradas aqui mais na região sudeste. Então, quando nós pensamos em logística,
principalmente, a nossa logística tem uma característica, uma vocação bastante diferenciada, e até por isso que, depois de alguns anos já trabalhando na Yamaha, a gente evoluiu com a criação dessa empresa de logística chamada Yamalog hoje, que tem como principal cliente a própria Yamaha, mas também já trabalha com outros clientes, principalmente na complementariedade da logística, fazendo uma sinergia de retorno de produtos industriais para a região norte, a partir aqui da região sul e sudeste. Aqui no Brasil, a gente produz motocicletas, produtos náuticos, que são os Wave Runner, e motores de popa, lubrificantes, acessórios em geral e peças da própria indústria. Uma rápida passagem, a Yamaha foi a primeira empresa de duas rodas a se firmar aqui no Brasil. Isso aconteceu a partir de 1970. Nós, primeiros momentos com importações, depois nós fizemos a inauguração da nossa fábrica em 75, em 81 abrimos a nossa empresa de consórcio. Em 85, a fábrica foi transferida para Manaus em função desses incentivos. Em 2004, nós abrimos, ainda em Manaus, uma fábrica de componentes. Então, uma boa parte dos nossos componentes na montagem de motocicletas é produzida na própria fábrica. Uma outra parte desses componentes são produzidos por fornecedores diversos aqui no Brasil, e mais ou menos em torno de 30% dos nossos componentes são importados. Nós, em 2008, inauguramos o nosso banco Yamaha, que facilita o acesso aos nossos produtos a concessionárias e também a consumidores finais, uma corretora de seguros em 2008, e, como eu falei anteriormente, em 2017, nós inauguramos a Yamalog, essa empresa de logística, e que tem um compromisso muito grande, que é garantir, no segmento de logística, a mesma qualidade que a Yamaha é reconhecida pelos seus produtos musicais e industriais em geral. Nós temos aproximadamente 380 concessionárias distribuídas por todo o Brasil, e são 2.500 funcionários que compõem o grupo Yamaha no Brasil. Aqui, falando um pouquinho sobre o nosso fluxo logístico, nós temos uma dependência sempre do trecho fluvial, quando nós saímos de Manaus, né? Então, no passado, nós chegamos até a experimentar trabalhar com cabotagem. Em função dos nossos prazos, a gente não conseguiu evoluir e consolidar esse segmento, e até por isso que a gente se consolidou e estruturou essa empresa de logística, porque na necessidade de cumprimento de prazos para a entrega dos produtos entre a indústria e as concessionárias, nós temos uma necessidade de urgência um pouco maior que hoje o lead time de transporte da cabotagem. Então, a gente sai de Manaus sempre pela hidrovia, a nossa rota preferencial é por Belém, então são 1.600 quilômetros aproximadamente, com a liberação dos portos dá em torno de 7 dias, e aí indo para Recife tem mais 5 dias no rodoviário, 6 dias para São Paulo. Esses pontos amarelos são os nossos CDPs distribuídos pelo Brasil. Essas cargas saem de Manaus em carretas, vão até esses CDs, de lá as cargas são formadas e transportadas por caminhões menores para essas concessionárias. No gráfico superior direito aqui a gente pode ver a concentração do nosso mercado. Ele está principalmente na região sudeste, com 55% da nossa participação. Nós temos aproximadamente 95% das nossas entregas são relacionadas à moto, e 5% motores de polpa e wave runners. Aqui tem conceitos bastante básicos, mas eu acho que é importante contextualizar como é que a gente chegou nessa solução dessa embalagem retornável. O projeto em si, né? O escopo do projeto foi o desenvolvimento de um rack metálico retornável para a substituição de veículos especiais e caixas metálicas descartáveis. Então, preciso explicar para vocês que, num primeiro momento, anteriormente a esse rack,
nós tínhamos 42% da nossa produção, ou seja, os nossos modelos de menor cilindrada, eles saíam sem embalagem da linha. Então, era uma carreta adaptada que seguia até os CDPs e de lá caminhões de distribuição também adaptados. Isso pode parecer bastante inteligente, mas não se apresentou como uma solução viável para nós darmos continuidade. Isso foi uma proposta, um projeto trazida de outros países da Ásia, através dos nossos expatriados aqui, que a gente tem japoneses que trabalham aqui no Brasil, compondo diretoria em nível gerencial, e que se pensou lá atrás, no começo dos anos 2000, que poderia ser uma boa solução logística na medida que o custo da caixa descartável é muito alto. Então, seria bastante apropriado eliminar essa embalagem descartável. Porém, com o passar do tempo, uma vez que isso foi implantado com esses 42% da nossa produção, a gente verificou uma série de problemas. Então, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas lá naquele momento, então, no início do projeto, nós tínhamos 42% da produção nessas carretas, veículos adaptados em geral, e 58% que alguns modelos de scooter, modelos médios e de alta cilindrada em caixas descartáveis, como eu falei, de alto custo. Durante o período do projeto, a gente caminhou com o atendimento de toda a nossa linha de motocicletas de pequeno porte e médio porte, até 320 cilindradas, que é a maior fatia do nosso mercado. 88% dessa produção passou a ser realizada em RAC. E somente 12%, que são as moto big, acima de 600 cilindradas, que continuaram em caixa descartável. E agora a gente chegou à plenitude, à totalidade da nossa produção, um segundo modelo muito próximo a esse, só com uma dimensão um pouco maior, na expedição de todas as nossas motocicletas, que gira hoje em torno de 15 mil por mês, em racks retornáveis. Quais foram os nossos objetivos aqui? O principal deles, redução de custo, seguido também da redução de impacto ambiental, principalmente pela eliminação do descarte dessas caixas que serviam somente para uma viagem, e o aumento da qualidade, que eu vou explicar um pouquinho para frente. O projeto, então, os desafios da implantação. Então, quando nós tínhamos essa carreta adaptada, nós tínhamos, então, um equipamento que era específico para a nossa carga e gerava a necessidade de contratação de empresas que dispunham desses veículos. Então, nós tínhamos a necessidade da adaptação da carreta, gerando um alto investimento e fretes mais caros, né? Inicialmente, isso em meados de 2007, 2008, foram feitos os primeiros avanços nessas carretas dedicadas e os caminhões de distribuição. Isso fez com que a Yamaha, em parceria com algumas transportadoras, fizesse naquela época um investimento de 32 milhões de reais para adaptar essas carretas, e por outro lado, nós ficamos amarrados nessas transportadoras. Era um grupo de 6 transportadoras e gerou uma dependência enorme da Yamaha com essas transportadoras. Isso nos fez com que nós começássemos a ter reajustes frequentes de frete e tornando o nosso frete proporcionalmente mais caro. Para vocês terem uma ideia, quando eu ingressei na empresa, o nosso custo logístico em 2013 girava em torno de 10,5% do nosso faturamento. Hoje está abaixo, está em torno de 5%, em função de uma série de outros projetos, mas principalmente pela colocação do RAC. Essas carretas adaptadas apresentavam problemas estruturais na medida que elas eram utilizadas.
principalmente no travamento das motos. Como elas eram motocicletas sem embalagens, nós tínhamos o travamento pelo assoalho. Isso, com o tempo, desgastava, soltava, moto tombava uma em cima da outra e gerava muitas avarias. O nosso índice de avarias chegou a mais de 2%, 2,5% das motos transportadas. Pequenas avarias, mas que geravam retrabalho nas concessionárias, acionamento de seguro, enfim, um inferno. Com isso, o custo de seguro era muito alto, mais que o dobro do atual. A impossibilidade de verticalizar o estoque, vejam aqui na foto ao lado, nós precisávamos de vários armazéns, porque essas motos, elas ficavam em solo. E elas, além de tudo, para a movimentação e carregamento dessas motocicletas para os caminhões, eram empurradas uma a uma. Então, tínhamos um alto investimento, a impossibilidade de verticalização e utilização exagerada de mão de obra. Então, era um transtorno geral nesse modelo, né? Então, aqui é a escolha da solução, né? Seguíamos com as carretas adaptadas? Não, né? A utilização de caixa metálica tem um custo maior. O custo de uma caixa metálica, hoje, para vocês terem ideia, gira em torno de 160, em alguns modelos de moto, até R$260. Tem um alto volume de descarte e as concessionárias são estruturadas para receber as motocicletas montadas. A caixa metálica, às vezes, precisava que alguns modelos seguissem com peças fora da sua posição original. A outra opção seria utilizar caixa de madeira. Também o custo é um pouco menor, mas tinha os demais problemas, gerando descarte e a necessidade de remonte. Então, a nossa solução foi de transportar no rack retornável, certo? Com isso, garantindo a qualidade do produto e, principalmente, eliminando os descartes e reduzindo custos. Então, quando a gente faz aqui uma comparação entre o modelo com rack e a proposição da carreta, a gente vê o nosso semáforo em verde aqui são as vantagens, então, do rack em relação às carretas adaptadas. O investimento era menor, manutenção e controles também, e o frete bastante menor. Em relação à caixa descartável, a gente, por ter uma logística reversa, a principal vantagem é a redução de custo, porque mesmo tendo uma logística reversa e tendo um investimento a ser feito nos racks, isso tem um payback, que aqui no gráfico de baixo a gente demonstra, em torno de 1 ano e meio. Isso considerando um round trip de 40 dias e uma vida útil de 10 anos, e a gente já viu, pelo que implantou, que o índice de manutenção desses equipamentos é muito baixo, muito provavelmente eles vão durar muito mais que 10 anos. Então, aqui nós fizemos um primeiro experimento, que era um rack, que a gente viu similar no mercado, que leva 4 motos, mas que no nosso caso não foi identificado como a melhor opção, principalmente pela pouca flexibilidade dele e também um custo maior na confecção, além da necessidade de ter transbordo de motos entre esse rack e o rack de distribuição na ponta, nos CDs. Então, nós tivemos aqui a adoção do rack unitário, que com menor investimento, maior facilidade operacional, aproveita a atual estrutura Fabril sem necessidade de investimentos, porque ela tem uma configuração bastante parecida com uma caixa metálica, permite chegar, saindo da linha de produção, vai até a porta da concessionária sem nenhum manuseio adicional, e além do que o rack de 4 posições, ele era incompatível com outros modais, como a cabotagem, e também uma dificuldade muito grande no trecho urbano. Então, as etapas da implantação, a gente passou pela análise das opções de rack do mercado,
a definição do protótipo, o desenvolvimento de fornecedores, até chegar nos dois que acabaram dividindo a produção desses equipamentos, teste de qualidade, passamos também pelo estudo fiscal, do fluxo fiscal, apólice de seguro, controle sistêmico desses ativos, porque eles têm um valor relativamente alto, então fazem parte do patrimônio da empresa. As adequações, nós passamos com ajustes na linha de produção, treinamento da equipe, da fábrica e principalmente das transportadoras para preparar esses equipamentos para a logística reversa. E o Go Live. Então, estes foram as etapas. Eu estou falando um pouco rápido, gente, porque a gente tem um tempo um pouco reduzido aqui. Mas, então, aqui, falando um pouquinho sobre os resultados, né? Nós tínhamos um cenário anterior com os 42% nas carretas adaptadas, como eu falei, então, o estoque em um nível, movimentação morosa e manual, carreta adaptada, dependência de veículos adaptados, índice de avarias alto, né? As caixas metálicas on-way, com moto parcialmente desmontada, geração de resíduo, descarte, agride o meio ambiente. Então, tudo isso eram os componentes daquele cenário. Hoje, com os racks, a gente tem a possibilidade de estoque em até 4 níveis, a utilização de empilhadeiras para movimentação, a utilização de caminhões convencionais, né? Isso é muito importante, nos abriu o mercado de transporte como um todo, inclusive possibilitando que nós fizéssemos o transporte através da nossa própria empresa. E o baixo índice de avaria, né? O rack retornável para todos os modelos, a moto segue montada até a concessionária, ele é reutilizável, né? A necessidade da logística reversa e a sustentabilidade. Aqui alguns números no quadro ao lado, que demonstra o ganho que nós tivemos com avarias, que variava em torno de 2,51, foi o último indicador que nós trabalhamos ainda com as carretas adaptadas, hoje gira em torno de 0,61%, redução de materiais de embalagem, 98%, tem alguns componentes aqui ainda que a gente usa, para proteger as motocicletas, mas a embalagem principal é o rack. A redução dos custos de frete, uma vez que a gente entrou no mercado como um todo, né? E mais de 54 milhões de reais de saving acumulado neste período desde a implantação dessa ferramenta, desse equipamento. É aplicável a todos os modelos produzidos em Manaus e compatível com todos os modais. Se em algum momento a gente pensar em ir para cabotagem ou qualquer outro modal, a gente pode trabalhar com esse rack unitário, porque ele tem a mesma configuração das caixas descartáveis. A independência de veículos adaptados, maior poder de negociação, e aqui eu acho que tem um componente bastante importante. A gente eliminou, neste período de implantação, mais de 10 mil toneladas de resíduos metálicos que saíram da nossa produção. E aqui, se encaminhando já para o final, né, nós temos esses principais índices mencionados, a capacidade de 56 motos, tanto no caminhão adaptado quanto nas caixas metálicas, é a mesma dos racks, o elevado valor de investimentos, a gente está vendo, eu mencionei em 32 milhões de reais naquela época, para fazer um pouco mais de 40% da nossa produção. Os racks, a gente fez todo o nosso parque com 25 milhões de reais para 100% da produção. Então, a compatibilidade com outros modais, o manuseio com empilhadeiras, né? E a utilização da embalagem on-way versus a logística reversa, e a eliminação de resíduos, como já foi mencionado. Então, aqui é uma visão resumida de tudo que eu falei até agora. E aqui, por último, já encaminhando o nosso final, peço desculpas aí pelo atropelar das informações, mas procurando respeitar o tempo que nos foi dado. Então, o STEP, aqui a gente teve 8 steps
ajustando modelos a cada ciclo de um novo step, e a gente chega agora em 2021, nós começamos a fazer a implantação das Moto Big, que são aqueles 12% finais, e agora em março de 2021 nós encerramos com 100% da produção em racks. Aqui nós temos duas curvas, em vermelho é de investimento acumulado. No Step 8 nós chegamos, não está aqui a informação, mas nós chegamos em 25 milhões, tá? E o saving acumulado aqui no Step 7, isso já número real, então com investimento de 20,5 milhões, um saving acumulado de 54,7 milhões. A gente tem, pelos nossos planos de produção, que temos planejados aí até 2024, a nossa necessidade de seguir com esse investimento vai acumular um investimento de 38 milhões, mais um saving acumulado de 147 milhões. Como eu falei, aqui é um caso mais voltado à aplicação prática, bastante específico da indústria de duas rodas, né? Então, talvez não tenha aplicação para todo o público que está assistindo aqui a live, mas com certeza eu acho que tem aqui embutido uma mensagem, né? A inovação ela pode vir de diversas formas, né? Os nossos resultados serão construídos através do nosso time, da nossa equipe, de pessoas talentosas que contribuem com comprometimento, mas a gente tem que estar aberto também a estar revisitando, inclusive, conceitos que eventualmente possam ser considerados superados. Eu acho que uma vez que a gente diga isso, a gente vai realmente estar pensando da forma mais aberta que é possível. Então, basicamente, era apresentar esse caso de sucesso que a gente teve dentro da Yamaha na implantação dessa embalagem retornável e seguir com vocês com alguma pergunta, algum contato através do grupo que nós temos aí de WhatsApp, que não é o WhatsApp, é o outro aplicativo, enfim, e lá no LinkedIn também estou à disposição. Aqui os meus contatos, o meu e-mail, euridesbarcelos@yamahamotor.com.br, e o telefone fixo aqui para algum recado, estou à disposição. Eu acho que um último ponto a ressaltar é que, ao longo do meu período dentro da Yamaha, uma coisa que eu me preocupei muito em fazer foi em construir uma equipe de projetos. Então, hoje nós dispomos, dentro do supply chain da Yamaha, de mais de 10 pessoas que trabalham com projetos, pensando sempre em busca de melhores resultados das diversas formas que a gente conseguir, com melhorias operacionais, sistêmicas, de toda forma. E isso tem feito com que a gente consiga, ao longo de 7 anos e meio que eu estou na Yamaha, quase 8, a gente teve quase 300 projetos e estudos que foram feitos por esse time. Esse aqui foi um dos principais, e o outro foi a Yamalog, como eu falei, a empresa de logística que nós fundamos para a Yamaha. Então, aqui termino a minha apresentação e estou à disposição de todos aí para contatos e perguntas.